Galera, interessante, tem coisas que a gente pensa assim, será que esse pastor acredita mesmo nisso? Será que ele está querendo aparecer? Será que ele está querendo inventar um novo tipo de pregação que chame a atenção, com coisas impactantes? Será que isso é uma heresia, é uma blasfêmia? Hoje é você que vai analisar esse vídeo e responder nos comentários se isso é uma heresia, uma blasfêmia ou se é a verdade à luz da palavra de Deus. Mas antes, eu faço a pergunta. Estão todos preparados? Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante e polêmico vídeo aqui no teu canal preferido, o canal interessante. Mais uma aí que roda aí nas igrejas, né, e viraliza na internet. O pessoal fica, uns até acreditam e outros ficam indignados. E a gente vai repercutir aqui no canal para você dar uma análise do que esse pastor falou. Falou que Deus deu uma disciplina no Espírito Santo. Vamos ver. O Espírito Santo tentou contender contra o Pai. Deus deu uma disciplina para o Espírito Santo. Os fariseus já rasgam a veste aí já. Rasga aí. Blasfêmia. Apedreja ele. Pega a pedra aí, gente, para apedrejar ele. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 6. Vou provar para você, porque senão você vai sair daqui falando que eu sou do demônio. Ele mesmo disse que vão chamar ele de fariseu, de herege, porque ele sabe que esse assunto aí é um assunto que é bastante polêmico. Dizer uma coisa dessa, dizer que Deus disciplinou, igual um pastor disciplina alguém que pecou, alguém que errou dentro da igreja, chamou a atenção, deu um cartinho, colocou lá no canto, ó, você senta aí, se tiver algum cargo, você perdeu o cargo, porque você fez alguma coisa errada. Então Deus disciplinou o Espírito Santo. Foi o que você acabou de ouvir. E agora ele vai explicar aonde é que está escrito isso, qual o versículo, vamos ver. Os filhos de Deus foram crescendo, as filhas dos homens também. Aí os filhos de Deus começaram a se desviar por causa das filhas dos homens. E aí o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Aí vou traduzir o texto para você entender, porque o problema do português é esse. Olha como é que está escrito no original. Não contenderá o meu espírito comigo para sempre por causa do homem, porque ele também é carne, porque o seu dia serão 120 anos. Meus amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, vocês já repararam que muitos pastores, até famosos, como César Cavalcante, Eli Soares, entre outros, têm uma mania de estar em debates ou de alguma pregação e falar assim: mas no original não está escrito assim. O original é dessa forma. Acho que muitos já ouviram. Foi o que ele acabou de falar. Fez uma polêmica terrível, dizendo que no original não está escrito daquele jeito, mas sim do jeito que ele falou. Meus irmãos, ó, aqui está a Bíblia, que nós temos ela como a palavra de Deus. Tá a Bíblia. Essa Bíblia aqui é que esses pastores sobem em cima do altar e lá no púlpito colocam ela e abrem e vão pregar. Eles não pregam os originais. Eles não pregam em hebraico ou em grego no Novo Testamento. Não pregam, mas tem com essa o original. Por que é que eles não traduzem? Eles mesmos traduzem o original e fazem uma Bíblia para eles pregar, para eles viverem ela. Conversa fiada. É conversa fiada. Essa aqui é que nós temos. Essa aqui nós baseamos. Eu me baseio nessa aqui. Nada com esse negócio de original. Foi traduzido para cá. Se alguém adulterou isso aqui, se alguém fez alguma coisa errada, vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Aí vem esse negócio. Não, mas o original, isso para mim é balela. É balela. Se um dia, porque eu não vou para debate, porque isso aqui não é coisa pra gente. Mas se um dia eu tivesse um debate e um pastor chegasse falando: o original, para aí. Então você vai debater lá com os judeus lá em Israel. Tá dentro, porque aqui nós temos essa Bíblia bem aqui. Crê quem não quiser crer. Eu acredito que está escrito aqui. Se alguém fez alguma coisa errada, esse vai pagar o preço. Então vamos ler o que está escrito aqui nessa Bíblia. Vamos ler para ver se ele tem razão. E aconteceu que,
como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, contenderá com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo ele vivia 900 anos, 700 anos. Deus diminuiu a idade do ser humano, porque o ser humano era perverso, era pecador, teimoso, arrogante, e as coisas que nós temos na nossa carne. Então, o meu espírito aqui não vai contender com... Ele está falando dele, meu espírito não vai contender com o resto da vida. Vamos diminuir o tempo desse. Mas aí ele disse que não, foi o Espírito Santo que contendeu com Deus. Eu vou ler alguns textos da palavra de Deus para nós vermos como é o agir do Espírito Santo. Vamos ler. Veja o que Paulo falou na epístola aos Romanos, capítulo 8. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O Espírito Santo nos adotou como filhos. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é que o Espírito está brigando com Deus, está contendendo com Deus? Se ele testemunha que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Temos que também participar do sofrimento, as injúrias, calúnias. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede de acordo com a vontade de Deus, nunca contra, nunca em desfavor, nunca para contenda, para a briga. Aí ele diz que Deus disciplinou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, atestando que somos filhos de Deus, mas sempre de acordo com o querer de Deus. E aí ele fala uma coisa dessa terrível. Vamos lá, vamos ver mais. Porque o Espírito Santo, irmão, ele é tão mole. Vou falar uma coisa aqui que talvez vocês vão entender. Alguém já viu fila de homem para visitar presidiário? Já viu fila de homem? Não existe. Agora você já viu fila de mulher? Por quê? Porque a figura do Espírito Santo é mulher, irmão. Então a figura do Espírito Santo é aquela figura que ela sempre perdoa, não interessa o que a praga faça. Tá correto ou não? Isso é mãe ou não é? A figura do Espírito Santo é mãe. Aí ele falou assim, ó, o meu espírito vai ficar brigando comigo por causa desse povo miserável. Santo Deus de misericórdia, você viu aí? O Espírito Santo é uma mulherzinha mole, que perdoa qualquer coisa, qualquer pecado, qualquer coisa que fizer, perdoa qualquer coisa e fica brigando com Deus a favor da humanidade e não deixa Deus castigar, porque ele é fraco, ele é aquele que, meu Deus, é umas coisas, e o povo vai assistir. Eu mesmo, se eu estivesse numa igreja, eu visse uma coisa dessa, nunca mais pisar nessa igreja, mas o povo vai. O povo continua ainda, não está nem aí, não tá nem aí. Tem deles até que ainda até que. Mas. E aí ele diz o seguinte: que por causa dessa confusão aí, Deus tirou o Espírito Santo. Vamos ver. E a Bíblia diz que Deus tirou o Espírito da terra e levou ele para o céu. E só voltou para a terra depois que Jesus pediu. Porque aí o pedido de um filho é inegável para um pai. Então Deus se indignou com a disciplina que ele tinha dado com o Espírito Santo, castigou o Espírito Santo e vem para cá, vem para cima, deixa o povo aí só. E aí a terra ficou sem o Espírito Santo até quando Jesus Cristo veio e subiu e mandou o Consolador. Então a terra ficou sem o Espírito Santo. Esses pastores que conhecem os originais não conhecem o que está escrito aqui, né? Devia conhecer pelo menos o que está escrito aqui, mas conhece os originais. Será que os originais está escrito isso aqui? Vou mostrar para vocês que o Espírito Santo ainda estava na terra. Vou ler alguns textos aqui para vocês. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo,
de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo louvor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Tem mais, inúmeros. Toma Josué, filho de Num, homem a quem há o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo foi levado. Pastor, que sabe tudo aí, que conhece o hebraico. O Espírito Santo foi levado. Mas olha, toma Josué, filho de Num, homem quem há o Espírito Santo, e impõe as tuas mãos sobre ele. É Deus falando para Moisés colocar as mãos sobre Josué, porque Josué toma de conta. Vamos lá, em Juízes. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. O Espírito Santo se apoderou de Sansão. Sansão era cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tinha subido para o céu. Isso aí, será que é mentira? Mas isso aí eu acho que não tem nos originais. Vamos mais, lá em 1 Samuel. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. É Samuel falando para Saul que o Espírito Santo ia se apoderar dele. Samuel. Será que ele vai dizer que Samuel está mentindo? Ou a Escritura está mentindo? Mais uma de Samuel. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi a partir daquele dia em diante. Quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo se apoderou dele. O Espírito Santo estava lá, subiu. Só voltou quando Jesus Cristo subiu e mandou o Consolador. Meus irmãos, temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente vê, porque o mundo agora jaz no maligno. E a gente tem que ter muito cuidado. Vocês que vão ouvir, bate palma, gosta, sorri de tanta coisa. Cuidado para não ser conivente com pregações que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, galera, interessante, você é quem vai analisar. Isso aí é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma heresia? Ou é uma verdade à luz do que está escrito na palavra de Deus? Ou então lá dos originais que ele fala? Só Deus para ter misericórdia. Meus amados, demorei um pouco para fazer vídeo. Eu estava comendo um pão com queijo e o queijo bateu aqui, irmão. Queimou, fez uma bolha, tava ruim, eu tava barbudo, que eu não podia nem tirar. E aí eu demorei. E também eu, graças a Deus, eu mandei fazer meu óculos. Meu irmão tava com 5 anos que não fazia óculos, tava sem enxergar quase nada já. Aqui já tá ruim aqui o coisa. Graças a Deus, Deus preparou, comprei no carnê, mas Deus vai preparar todas as coisas. Como sempre tem preparado, pagando todas as contas. E agradeço a Deus porque graças a Deus consegui pagar tudo em dias. Graças a Deus, não tem nada atrasado. Deus é bom na minha vida. Então, por isso que eu demorei, porque eu tava com uma bolha aqui. Ainda fui tirar a barba ontem, né, para congregar, e arrancou um pedacinho aqui, mas foi ruim demais, né? Ou lugarzinho que dói aqui, né? Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus sempre prepara seus anjos para estar ajudando a gente aqui no canal. Meu irmão Cristiano Bock, a irmã Márcia Magnólia Santana, Deus te abençoe grandemente. O Jorge Davi Lima Crispim, meu irmão amado. A irmã Camila Oliveira dos Santos. O Sérgio Garibaldi da Buru Freios. Fábio Luiz Padilha. O Alessandro Antônio Alves, Luciano Rodrigues. Meu irmão, é tanta gente que se dispõe a ajudar o canal Interessante. Eu louvo a Deus, irmãos, porque vocês acreditam no canal, vocês confiam no que é dito aqui, nos vídeos que a gente faz. Tudo à luz da Bíblia, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pertence toda a honra e glória ao nosso Deus maravilhoso, que tem misericórdia de nós. Então eu louvo a Deus porque tem muita gente amorosa, caridosa, piedosa, que se dispõe a ajudar, não só a mim, mas como outros canais também, que eu tenho certeza que ajuda, e também aos pobres. Deus abençoe e retribua grandemente em nome de Jesus a todos vocês, por Cristo nosso Senhor, porque Deus é maravilhoso e com certeza é Ele quem retribui de cima dos céus com suas bênçãos celestiais. Galera, interessante, vou fazer o sorteio de 10 combos de e-book. Um irmão pagou esses 10 combos de e-book, né? Então 3 e-book num combo. Então as primeiras 10 pessoas que comentar nesse vídeo vai colocar assim: eu quero os e-books, e coloca o nome completo, João José da Silva Xavier. Coloca o nome completo. No próximo vídeo eu vou falar quem foi as 10 pessoas que ganharam os combos, e essas pessoas vão entrar em contato comigo pelo WhatsApp do canal, certo? E lá eu vou dar um combo para cada um das 10 pessoas, que são os 3 e-books. 3 e-books para cada pessoa. Aqueles que
que quiserem ter esses 3 livros, que vai ajudar muito na tua vida espiritual. Tá bom, meus amados? As primeiras 10 pessoas que comentarem. Então Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus, que guarde tua casa, guarde teus ouvidos, os teus olhos de ver essas coisas, ouvirem palavras que não convêm. E são coisas que prejudicam muita gente, porque as pessoas, muitos pensam que é verdade e acabam falando para outro e repassando. E aí, meus irmãos, estão pregando umas coisas que são, ao meu ver, não condiz com a palavra de Deus. Mas nós temos que ter cuidado e pedir a Deus discernimento espiritual para não deixar o inimigo entrar nas nossas vidas. Tá bom? Deus guarde tua casa, Deus guarde tua vida. Se você quiser oração, é só entrar em contato no WhatsApp do canal e pedir. Você não vai pagar nada por isso. E nós vamos apresentar, colocar em oração as pessoas que ficam pedindo. A gente leva também para a igreja, lá na igreja também, colocado na oração. O Senhor guarda, o Senhor protege, é o Senhor que é a nossa força e a nossa fortaleza. Ele é que é a nossa rocha. E sem Ele nós não somos nada. Eu creio assim, Jorge Biraci, que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador e mediador entre Deus e o homem. Tá bom, meus amados? O vídeo vai ficando por aqui. Próximo vídeo eu vou falar quem são as 10 pessoas que ganharam os combos dos e-books. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Galera, interessante, se você gostou do vídeo, não deixe de assistir mais. Dá uma clicadinha aqui para você ver mais conteúdos aqui do teu canal preferido. Deus abençoe a todos. Valeu!